Existe um momento do dia em que sua mente se torna 10 vezes mais receptiva. Um momento em que a porta do subconsciente se abre completamente. Um momento em que uma única ideia aceita vale mais que 1000 afirmações forçadas durante o dia. Esse momento acontece todos os dias, sem exceção, e a maioria das pessoas desperdiça essa oportunidade preciosa. Joseph Murphy dedicou décadas estudando esse fenômeno extraordinário. Ele descobriu que existe uma janela de oportunidade, exatos minutos antes de você dormir, onde o subconsciente está tão receptivo, tão aberto, tão maleável, que qualquer impressão feita ali se manifesta com velocidade e precisão impressionantes. Não é visualização complexa. Não é afirmação repetida 1000 vezes. Não é ritual complicado que exige preparação especial. É algo muito mais simples e exatamente por isso muito mais poderoso. Hoje, você vai aprender a técnica exata que Murphy ensinou para reprogramar o subconsciente enquanto você dorme. Você vai descobrir por que os últimos pensamentos antes de dormir determinam o que acontece no dia seguinte. Por que pessoas que aplicam esse método acordam com soluções inesperadas, oportunidades sincronísticas e mudanças profundas que antes pareciam impossíveis? E, principalmente, como usar esse poder natural que você já possui dentro de si, mas que ninguém nunca te ensinou a ativar conscientemente. Fique até o final desta lição. Revelarei o erro sutil que faz essa técnica falhar em 90% das tentativas, mesmo quando as pessoas acham que estão fazendo tudo certo. A descoberta que mudou tudo. Joseph Murphy não inventou essa técnica do nada. Ele observou, estudou e testou por anos. Começou notando que muitas pessoas acordavam com soluções para problemas que pareciam insolúveis no dia anterior. Inventores tinham insights durante o sono. Cientistas resolviam equações complexas em sonhos. Artistas recebiam inspirações completas ao acordar. Mas não era aleatório. Murphy percebeu um padrão. Aqueles que recebiam essas soluções sempre tinham feito algo específico antes de dormir. Não necessariamente de forma consciente, mas havia um denominador comum. Eles entregavam o problema ao subconsciente com uma atitude específica. Não era desespero, não era preocupação, era uma entrega confiante. Como quem delega uma tarefa a um especialista e depois relaxa, sabendo que será resolvida. Murphy, então, sistematizou isso. Transformou algo que acontecia ocasionalmente em um método que qualquer pessoa poderia usar deliberadamente. E os resultados foram extraordinários. O poder da última impressão. Joseph Murphy ensinava algo que a ciência moderna hoje confirma em laboratórios. O subconsciente trabalha incansavelmente durante o sono. Enquanto seu corpo descansa, enquanto sua mente consciente se desliga, o subconsciente permanece ativo. Ele processa informações, organiza memórias, resolve conflitos internos, cria conexões novas entre ideias aparentemente separadas. Mas aqui está o segredo que poucos conhecem. Ele trabalha com base na última impressão forte que recebeu antes de você adormecer. Pense nisso por um momento. Se você adormece preocupado com dívidas, remoendo números, sentindo o peso da falta, o subconsciente passa as próximas 8 horas processando escassez. Se dorme com medo de falhar em algum projeto, o subconsciente organiza e reforça cenários de fracasso durante toda a noite. Se dorme ressentido com alguém, ele aprofunda as raízes do ressentimento, torna os padrões mais rígidos, solidifica a mágoa. O subconsciente não julga suas impressões, não questiona, não diz, isso é autodestrutivo, vou ignorar. Ele simplesmente pega a última impressão emocional forte e trabalha com ela a noite inteira. É como programar um computador antes de deixá-lo processar dados enquanto você está ausente.
Se você programa com dados corrompidos, ele processará a corrupção. Se programa com dados corretos, processará soluções. Por isso, Murphy repetia incansavelmente: nunca vá para a cama com um problema dominando sua mente. Vá para a cama com a solução, com a resposta, com a fé de que tudo está sendo resolvido. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Passam o dia inteiro tentando ser positivas, fazendo afirmações, tentando manter o pensamento elevado. Mas à noite, quando a guarda baixa, quando o cansaço vence, entregam a mente aos piores pensamentos possíveis. Revisam todos os problemas, magnificam todos os medos, alimentam todas as preocupações e então se perguntam, genuinamente confusas, por que a vida não muda? Porque, apesar de todo o esforço, os mesmos padrões se repetem. É porque o subconsciente recebeu a ordem errada no momento mais crucial. É como plantar sementes erradas na hora da colheita e depois reclamar que o campo não produz o fruto desejado. A ciência por trás da técnica. Murphy explicava com clareza cristalina que existe um estado específico da consciência entre a vigília plena e o sono profundo. Um estado liminal, onde você ainda está consciente, mas profundamente relaxado. Os cientistas hoje chamam isso de estado hipnagógico. Nesse estado, algo extraordinário acontece. A mente crítica, aquela voz interna que constantemente questiona, duvida, analisa e resiste, enfraquece significativamente. As defesas psicológicas caem. A razão cética silencia. O portão do subconsciente se abre. E o que você imprime nesse momento entra sem resistência, sem filtros, sem barreiras. É como plantar sementes em solo fértil perfeitamente preparado. Não há pedras para bloquear as raízes. Não há ervas daninhas competindo por nutrientes. Apenas terra macia, úmida e receptiva esperando a semente certa. Murphy comparava isso a um portão de ouro que se abre uma vez por dia, todos os dias, sem exceção. Você pode passar por ele conscientemente, carregando a semente certa, a impressão certa, a ordem certa. Ou pode deixá-lo fechar automaticamente sem ter plantado nada de valor. Pior ainda, pode deixá-lo fechar depois de plantar sementes de preocupação, medo e dúvida. A escolha sempre foi sua, e sempre será. Mas a oportunidade não espera. Ela abre e fecha no mesmo horário, todos os dias. Por que esse momento é tão poderoso? Há uma razão científica e espiritual para isso. Durante o dia, sua mente consciente está no comando. Ela está ocupada com decisões, tarefas, interações, problemas do mundo externo. Ela funciona como um filtro protetor, impedindo que toda e qualquer sugestão entre no subconsciente. Isso é bom, porque protege você de influências aleatórias. Mas também é um obstáculo quando você quer reprogramar padrões internos, porque a mente consciente questiona tudo. Quando você diz, eu sou próspero, ela responde, não, você não é. Olha sua conta bancária. Quando você afirma, eu sou saudável, ela rebate. Mentira, você está sentindo dor agora mesmo. Quando você declara, eu sou amado, ela contra-argumenta. Então por que você está sozinho? Essa resistência interna torna a reprogramação difícil durante o dia. Mas à noite, no momento entre vigília e sono, essa resistência desaparece naturalmente. A mente consciente entrega o comando. O crítico interno adormece. E o subconsciente fica exposto, receptivo, maleável. Murphy entendia perfeitamente isso. Por isso, ele não ensinava pessoas a lutarem contra a mente consciente durante o dia. Ele ensinava a usar o momento em que ela naturalmente se retira. É como esperar a maré baixar para atravessar, em vez de tentar nadar contra a correnteza. A técnica passo a passo. Versão completa. Aqui está o método exato e completo
que Joseph Murphy ensinou com todos os detalhes que fazem a diferença entre sucesso e falha. Passo 1. Prepare o ambiente físico. Antes mesmo de deitar, prepare seu ambiente. Escureça o quarto. Silencie notificações. Afaste distrações. Não é exagero. Você está prestes a dar a ordem mais importante do dia ao seu subconsciente. Merece um ambiente que honre esse momento. Passo 2. Prepare o corpo. Deite-se confortavelmente na sua posição favorita para dormir. Não precisa ser posição de meditação. Não precisa ser posição especial. Apenas confortável o suficiente para que você possa relaxar completamente. Agora, conscientemente, solte todos os músculos. Comece pelos pés. Sinta-os pesados, soltos, relaxados. Suba para as pernas. Deixe-as afundar no colchão. Solte o abdômen. Deixe-o expandir naturalmente com cada respiração. Solte os ombros. Deixe-os caírem. Relaxe o pescoço. Solte a mandíbula. Relaxe os músculos ao redor dos olhos. Suavize a testa. Sinta o peso do corpo sendo completamente sustentado pela cama. Você não precisa sustentar nada. Apenas solte. Isso não é meditação profunda. É relaxamento natural e progressivo. Passo 3. Acalme a respiração. Não force padrões de respiração complicados. Apenas observe a respiração natural se tornando mais lenta, mais profunda, mais ritmada. Inspire suavemente. Expire completamente. Deixe cada expiração levar embora um pouco mais de tensão. Continue até sentir uma calma profunda se instalando. Passo 4. Escolha uma ideia simples e poderosa. Agora vem a parte crucial. Você precisa escolher uma única ideia para imprimir no subconsciente. Não 10 ideias, não 5. Uma. E essa ideia precisa ser simples, curta, direta, fácil de absorver. Verdadeira, algo que você pode aceitar sem resistência interna. Violenta, positiva, afirmando o que você quer, não negando o que não quer. Presente, como se já fosse real, agora. Exemplos poderosos. Para problemas sem solução aparente. Meu subconsciente tem a resposta perfeita. Eu acordo sabendo exatamente o que fazer. Para situações financeiras, a prosperidade flui para mim naturalmente e sem esforço. Eu sou um canal aberto para a abundância. Para questões de saúde, meu corpo sabe como se curar. Cada célula trabalha em harmonia perfeita para restaurar minha saúde completa. Para relacionamentos, eu sou amado e valorizado. Atraio relacionamentos harmoniosos e verdadeiros. Para decisões difíceis, a sabedoria infinita dentro de mim me guia. Eu sempre sei o próximo passo certo. Escolha uma frase, apenas uma. Se você tentar trabalhar com múltiplas intenções, dilui o poder. É melhor imprimir uma ideia profundamente do que 10 ideias superficialmente. Passo 5. Repita com sentimento, não com esforço. Aqui está, onde 90% das pessoas erram. Elas repetem a frase mecanicamente, como um robô, ou repetem com tensão, tentando forçar o subconsciente a aceitar. Ambos falham. O subconsciente não responde à repetição mecânica, e certamente não responde à força ou tensão. Ele responde a sentimento genuíno. Então, quando você repete sua frase escolhida, faça isso com suavidade, devagar, como se estivesse embalando a mente para dormir. E, crucialmente, sinta o que a frase significa. Se sua frase é "Meu subconsciente tem a resposta perfeita", não apenas recite as palavras. Sinta o alívio de saber que você não precisa resolver tudo sozinho. Sinta a confiança de que há uma inteligência maior trabalhando a seu favor. Sinta a paz de poder soltar o problema. Se sua frase é "prosperidade flui para mim naturalmente", sinta a naturalidade disso, não como algo que você precisa lutar para conquistar, mas como algo que já flui, como ar fluindo para os pulmões, como água fluindo para o vale. Natural, inevitável.
sem esforço. O sentimento é a linguagem que o subconsciente compreende. Palavras sem sentimento são sementes sem vida. Palavras com sentimento genuíno são sementes que brotam inevitavelmente. Passo 6. Repita, até sentir que foi aceito. Não há número mágico de repetições. Não é 7 vezes. Não é 21 vezes. Não é 108 vezes. Você repete até sentir que a impressão foi feita. Às vezes, 3 repetições com sentimento profundo bastam. Outras vezes, você pode repetir 20 vezes suavemente até sentir a aceitação interna. Você saberá quando acontecer. Há uma sensação de clique, uma sensação de isso entrou, uma calma certeza de que foi recebido. Confie nessa sensação. Passo 7. Solte completamente. Esse é o passo que separa manifestadores bem-sucedidos de tentadores frustrados. Depois de fazer a impressão, você precisa soltar. Completamente. Não fique vigiando. Não fique testando se está funcionando. Não fique pensando, será que vai dar certo? Não fique monitorando sinais externos. Solte como quem entrega uma carta ao correio e confia plenamente que será entregue ao destinatário. Você não fica na porta do correio conferindo se o carteiro pegou. Você não fica rastreando a carta a cada minuto. Você simplesmente confia no sistema e segue sua vida. Faça o mesmo com o subconsciente. Você deu a ordem. Ele recebeu. Agora está trabalhando. Solte. Essa soltada não é passividade. É confiança ativa. É a diferença entre plantar uma semente e ficar desenterrando-a todo dia para ver se germinou. A semente precisa de escuridão, silêncio e tempo para germinar. Sua impressão no subconsciente também. Passo 8. Adormeça nesse estado de confiança. Este é o passo final e mais importante. Deixe a última coisa na sua mente ser essa impressão de confiança, certeza e gratidão. Não pegue o celular depois. Não comece a pensar em problemas novamente. Não revise preocupações do dia. A última impressão deve ser a ordem correta ao subconsciente. Se você faz toda a técnica perfeitamente, mas depois pega o celular e vê notícias ruins, discussões, problemas, você contaminou a impressão. É como plantar uma semente boa e depois jogar veneno em cima. Proteja a última impressão como você protegeria algo precioso. Porque é precioso. É a programação do seu amanhã. Então, simplesmente, suavemente, permitindo-se sentir paz e gratidão, adormeça. O que acontece durante o sono? A magia invisível. Enquanto você dorme, algo extraordinário acontece. O subconsciente, que nunca dorme, que nunca descansa, que nunca para, começa a trabalhar com a impressão que você deu. Durante o sono, ele reorganiza padrões mentais antigos. Aqueles padrões que estavam criando os mesmos resultados, repetidamente, começam a se dissolver. Novas conexões neurais começam a se formar. Conecta informações que estavam separadas. Você tem dentro de si muito mais conhecimento e sabedoria do que imagina. Mas esse conhecimento está fragmentado, desconectado. Durante o sono, guiado pela impressão que você deu, o subconsciente conecta esses fragmentos. De repente, coisas que não faziam sentido se tornam claras. Dissolve bloqueios emocionais. Medos antigos começam a perder força. Resistências internas começam a amolecer. Dúvidas começam a se dissolver. Não porque você lutou contra elas, mas porque você plantou uma verdade maior que as substituiu naturalmente. Cria soluções criativas. O subconsciente tem acesso a uma criatividade infinita. Ele não está limitado pela lógica linear da mente consciente. Ele pode combinar ideias de formas que a razão nunca imaginaria. Por isso, tantas soluções criativas vêm durante o sono ou logo ao acordar. Alinha você com oportunidades. Isso parece místico, mas Murphy explicava de forma prática. Quando você muda internamente,
Você muda sua percepção, suas escolhas, suas ações e até sua energia. Pessoas começam a responder diferente a você. Oportunidades que sempre estiveram lá, mas você não via, de repente se tornam visíveis. Não é magia externa. É transformação interna que se reflete externamente. Exemplos reais documentados. Murphy não ensinava teoria abstrata. Ele documentou casos reais, com nomes, datas e circunstâncias. O engenheiro e o projeto impossível, um engenheiro enfrentava um problema técnico que parecia insolúvel. Semanas de trabalho intenso não levaram a lugar nenhum. Ele estava à beira do desespero, porque o deadline se aproximava. Murphy o ensinou a técnica. Naquela noite, antes de dormir, o engenheiro simplesmente disse: Meu subconsciente sabe a resposta para esse problema. A solução perfeita existe e virá a mim claramente. Eu solto isso agora e confio completamente. Ele sentiu profundo alívio ao entregar o problema. Adormeceu em paz. Às 3 da manhã, acordou com uma ideia completamente formada na mente. Não um fragmento. Não uma pista. A solução completa, passo a passo. Ele se levantou, anotou rapidamente e voltou a dormir. No dia seguinte, implementou a solução. Funcionou perfeitamente. O projeto foi concluído com sucesso e ele foi promovido. A mulher e a decisão impossível. Uma mulher precisava tomar uma decisão crucial que afetaria toda a sua vida. Dois caminhos se apresentavam, ambos com vantagens e desvantagens. Ela analisou racionalmente por semanas. Fez listas de prós e contras. Consultou amigos. Mas a clareza não vinha. Quanto mais pensava, mais confusa ficava. Ela aprendeu a técnica de Murphy. Naquela noite, antes de dormir, disse simplesmente: A sabedoria infinita, dentro de mim, sabe o caminho certo. Eu acordo amanhã, sabendo claramente qual decisão tomar. Confio plenamente. Sentiu uma paz imensa. Adormeceu, sem tensão. Quando acordou na manhã seguinte, algo havia mudado. Não houve voz dramática. Não houve revelação mística. Apenas uma certeza calma e inabalável de qual era o caminho certo. Ela tomou a decisão, sem dúvida. E meses depois, todas as evidências confirmaram que havia sido a escolha perfeita. O homem e o problema financeiro. Um homem estava afundado em dívidas. Não via saída. Os credores ligavam diariamente. O estresse estava destruindo sua saúde. Ele tentou de tudo racionalmente. Nada funcionava. Alguém lhe deu um livro de Murphy. Ele decidiu tentar. Mesmo cético. Antes de dormir, repetiu suavemente: A abundância infinita está disponível para mim agora. A solução perfeita para minha situação financeira se manifesta facilmente. Eu estou sendo guiado e suprido. Agradeço porque sei que está sendo resolvido. Pela primeira vez em meses, sentiu alívio. Adormeceu sem o peso esmagador da preocupação. Nos dias seguintes, coisas inesperadas começaram a acontecer. Um parente distante ofereceu um empréstimo sem juros. Uma oportunidade de trabalho extra surgiu do nada. Um erro bancário, a seu favor, foi descoberto. Nada era mágica isolada. Mas a convergência de oportunidades, somada à clareza mental renovada e à energia diferente que ele estava emanando, criou um caminho que antes era invisível. Em 3 meses, as dívidas estavam zeradas. Ele continuou usando a técnica, agora para a prosperidade crescente. E prosperou. A estudante e o exame impossível. Uma estudante de medicina precisava passar em um exame extremamente difícil. Ela havia estudado intensamente, mas sentia um bloqueio mental com certos tópicos. Quanto mais se esforçava, mais a mente travava. A ansiedade tornava tudo pior. Ela ouviu falar da técnica de Murphy através de uma amiga. Na noite antes do exame, em vez de passar a madrugada estudando em pânico, ela decidiu aplicar o método. Deitou-se, relaxou completamente e disse: Meu subconsciente
tem acesso a todo o conhecimento que preciso. Durante o exame, as respostas corretas fluirão naturalmente através de mim. Eu confio completamente na sabedoria dentro de mim. Pela primeira vez, antes de um exame importante, ela dormiu profundamente. No dia seguinte, algo notável aconteceu. Durante o exame, informações que ela não lembrava estudar começaram a surgir na mente. Conexões entre conceitos que antes pareciam desconectados se tornaram óbvias. Ela completou o exame com uma clareza surpreendente. Quando o resultado saiu, ela havia obtido uma das notas mais altas da turma. Não porque decorou mais, mas porque seu subconsciente organizou e disponibilizou o conhecimento que já estava dentro dela, mas bloqueado pela ansiedade e tensão. Variações da técnica para situações específicas. Murphy ensinava que, embora o princípio central seja sempre o mesmo, você pode adaptar a técnica para situações específicas, para problemas sem solução aparente. Antes de dormir, visualize brevemente o problema. Não fique remoendo detalhes, apenas reconheça mentalmente. Este é o desafio. Então, conscientemente entregue ao subconsciente. Meu subconsciente criativo sabe a resposta perfeita para isso. A solução já existe. Eu a recebo agora. Agradeço porque sei que está resolvido. Sinta o alívio de tirar o peso dos ombros conscientes. Imagine-se entregando um pacote pesado a um especialista extremamente competente que diz: "Pode deixar, eu resolvo isso." Sinta a liberdade dessa entrega e durma em paz. Para a manifestação de prosperidade, antes de dormir, em vez de pensar em falta ou dívidas, forme uma imagem mental simples de abundância. Não precisa ser específica. Pode ser simplesmente a sensação de conforto financeiro, de contas pagas, de abundância fluindo. Então, diga suavemente: "A prosperidade divina flui para mim constantemente. Eu sou um canal aberto para a riqueza do universo. Dinheiro vem a mim facilmente de múltiplas fontes. Eu sou próspero agora." Sinta como seria viver sem preocupação financeira. Não force. Apenas permita que essa sensação suave esteja presente. Agradeça como se já estivesse vivendo isso. E durma nessa vibração de gratidão e abundância. Para a cura física, antes de dormir, não foque na doença. Foque na inteligência curativa infinita que já existe em cada célula do seu corpo. Diga suavemente: "A perfeição divina está se expressando em meu corpo agora. Cada célula está sendo renovada. Cada órgão funciona em harmonia perfeita. Meu corpo sabe como se curar e está fazendo isso agora. Eu acordo revigorado e saudável." Sinta seu corpo não como algo quebrado precisando de conserto, mas como algo inteligente e autorregenerador. Confie no processo natural de cura que acontece durante o sono. Agradeça ao seu corpo pela incrível sabedoria que ele possui. E durma permitindo que essa inteligência trabalhe sem interferência. Para relacionamentos. Se há um relacionamento difícil, ou se você deseja atrair relacionamentos harmoniosos, não durma pensando em conflitos, mágoas ou solidão. Em vez disso, antes de dormir, diga: "Eu vejo a presença divina em todas as pessoas. Relacionamentos harmoniosos e amorosos fluem naturalmente para mim. Eu atraio pessoas que me valorizam e respeito. Amor e harmonia enchem minha vida." Sinta como seria viver cercado de relacionamentos saudáveis e amorosos. Não visualize pessoas específicas necessariamente. Apenas sinta a qualidade da energia que você deseja experimentar. Agradeça como se isso já fosse sua realidade. E durma nessa frequência de amor e harmonia. O erro fatal que bloqueia resultados. Murphy identificou um erro sutil, mas devastador, que impede a técnica de funcionar, mesmo quando as pessoas acham que estão fazendo tudo certo. O erro é este: fazer a técnica e depois
contaminar a impressão. Aqui está como isso acontece. Você faz tudo perfeitamente. Relaxa o corpo. Escolhe a frase certa. Repete com sentimento genuíno. Sente que foi aceito. Solta com confiança. Mas então, 2 minutos depois, você pega o celular. Vê uma notícia alarmante. Lê comentários negativos. Entra em discussões nas redes sociais. Ou simplesmente começa a rolar o feed, absorvendo conteúdo aleatório. Ou você se lembra de um problema e começa a remoer. Ou alguém te manda uma mensagem estressante e você responde, entrando em modo de preocupação. E essa se torna a última impressão forte antes do sono. A técnica que você fez com cuidado foi anulada. É como plantar uma semente boa e depois jogar lixo tóxico em cima. Murphy alertava constantemente. A última impressão vence. Não importa quão bem você fez a técnica, se no último minuto você contaminou a impressão. A solução? Faça da técnica literalmente a última coisa que você faz antes de dormir. Não quase a última. A última. Depois de fazer a técnica, não faça mais nada. Apenas durma. Se você precisa checar o celular, faça isso antes da técnica, não depois. Se há algo urgente para resolver, resolva antes, não depois. Proteja a última impressão como se fosse o bem mais precioso que você possui. Porque é a programação do seu subconsciente para as próximas horas de trabalho interno. A lei da repetição e persistência. Murphy ensinava que uma impressão forte pode ser suficiente para criar mudanças, mas a repetição consistente imprime muito mais profundamente. É a diferença entre escrever algo uma vez com caneta e gravar algo repetidamente em mármore. Ambos criam marcas, mas a marca no mármore é permanente. Por isso, ele recomendava fazer dessa técnica um hábito sagrado, não um ritual rígido que você cumpre com tensão, mas uma prática natural que você aguarda com alegria. Todas as noites, sem exceção, você escolhe conscientemente a última impressão que dará ao subconsciente. E todas as noites, o subconsciente trabalha com essa impressão. No começo, pode parecer que nada está acontecendo. Isso é normal. Sementes não brotam no primeiro dia. Mas sob a superfície, invisível aos olhos, raízes estão crescendo. Conexões estão se formando. Padrões estão mudando. Realidades estão se reorganizando. E então, de repente, o broto aparece. A solução surge. A oportunidade se manifesta. A mudança se torna visível. E você percebe que não foi súbito. Foi o resultado de impressões consistentes acumuladas ao longo do tempo. Por isso Murphy dizia: seja paciente com o processo, mas persistente com a prática. Continue plantando a semente certa toda noite. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, confie no processo invisível. Quanto tempo leva para ver resultados? Esta é a pergunta que todos fazem. E Murphy era honesto na resposta. Depende. Depende de quão profundamente enraizado está o padrão antigo, quão consistente você é com a prática, quão genuíno é o sentimento que você coloca na impressão, quão bem você protege a última impressão, quão completamente você solta e confia. Algumas pessoas veem resultados na primeira noite. Outras levam semanas. Outras levam meses para manifestações maiores. Mas Murphy garantia uma coisa: se você faz corretamente, o resultado é inevitável. O subconsciente precisa responder, não porque ele é generoso, mas porque essa é sua função. Ele não pode deixar de criar externamente aquilo que foi impresso internamente. É lei mental, tão certa quanto a lei da gravidade. O tempo pode variar, mas a manifestação é certa. Então, em vez de se preocupar com quando, concentre-se em fazer a técnica corretamente. Confie no tempo do subconsciente. Ele trabalha no momento perfeito, da forma perfeita,
criando resultados perfeitos. Sua única responsabilidade é imprimir corretamente, soltar completamente, confiar profundamente. O resto está fora do seu controle. E isso é uma bênção, não um problema. A importância da gratidão antecipada. Murphy ensinava um elemento que muitos negligenciam: gratidão antes da manifestação. Quando você termina de fazer a impressão, antes de soltar, sinta gratidão genuína, não gratidão futura. Vou agradecer quando vier. Gratidão presente. Agradeço agora, porque já é real no invisível. Por quê? Porque a gratidão antecipada faz duas coisas poderosas. Primeiro, ela afirma que você já recebeu. No plano da consciência, no plano onde todas as coisas já existem, seu desejo já está completo. A gratidão reconhece isso. Ela não está pedindo, está celebrando. E essa vibração de celebração atrai muito mais rapidamente do que a vibração de súplica. Segundo, ela dissolve a ansiedade. É impossível estar genuinamente grato e ansioso ao mesmo tempo. Quando você agradece com sinceridade, a ansiedade se dissolve naturalmente. E ansiedade, como Murphy sempre alertava, é o maior bloqueador de manifestações. Então, antes de dormir, depois de fazer sua impressão, permita que uma onda suave de gratidão preencha você. Obrigado, porque isso já está resolvido. Obrigado, porque a resposta está vindo. Obrigado, porque sou guiado, suprido e protegido. Sinta a gratidão no coração. Deixe ela ser a última emoção antes do sono e observe como isso acelera dramaticamente a manifestação, lidando com dúvidas e impaciência. Murphy era realista. Ele sabia que dúvidas surgem. Você faz a técnica algumas noites e pensa: será que está funcionando? Você não vê mudanças imediatas e a mente racional começa a questionar. Isso é normal. Isso é esperado. Isso não é problema. O problema é alimentar essas dúvidas. Quando a dúvida surge, Murphy ensinava a não lutar contra ela. Não tente suprimir a dúvida com força. Isso apenas a fortalece. Em vez disso, reconheça a dúvida com suavidade. Entendo que minha mente consciente está duvidando, mas eu confio no meu subconsciente. Ele está trabalhando mesmo quando eu não vejo evidências. Lembre-se, sementes germinam no escuro, longe dos olhos. Você não precisa ver para que o processo esteja acontecendo. Quanto à impaciência, ela é ainda mais comum. Você quer resultados agora. Você quer ver mudanças imediatamente. Murphy dizia: a impaciência é falta de fé disfarçada de desejo. Quando você está verdadeiramente confiante, você não tem pressa. Você sabe que está feito. Você sabe que está vindo. Você pode esperar em paz. A impaciência revela dúvida oculta. A solução: toda vez que sentir impaciência, respire fundo e diga: eu confio no tempo perfeito. Meu subconsciente está trabalhando. A manifestação vem no momento certo, da forma certa. E então, gentilmente, volte sua atenção para o presente. Faça o que precisa ser feito hoje. Viva o dia de hoje. E deixe o subconsciente cuidar do amanhã. Exercício prático. Guiado para fazer agora. Vamos fazer juntos, agora mesmo, uma versão adaptada da técnica. Se você está em um lugar seguro, permita-se participar plenamente. Se está dirigindo ou operando máquinas, apenas ouça e pratique mais tarde, antes de dormir. Primeiro, respire fundo 3 vezes. Inspire profundamente. Retenha por um momento. Expire completamente, soltando toda a tensão. Faça isso 3 vezes. Agora, solte o corpo. Sinta os ombros caindo. Sinta o rosto relaxando. Sinta a mandíbula soltando. Sinta o corpo inteiro ficando pesado, relaxado, confortável. Escolha algo que você deseja resolver ou manifestar. Não precisa ser algo gigantesco. Pode ser paz mental, pode ser uma solução para um problema específico.
Pode ser prosperidade, pode ser saúde, pode ser clareza em uma decisão. Escolha agora. Agora, forme uma frase simples. Por exemplo, meu subconsciente está resolvendo isso perfeitamente. Ou, a prosperidade flui para mim naturalmente. Ou, eu estou sendo guiado claramente. Escolha a sua. Repita essa frase mentalmente, com suavidade. Não force, apenas deixe as palavras fluírem suavemente. E, crucialmente, sinta o que elas significam. Se é, meu subconsciente está resolvendo isso, sinta o alívio. Se é, prosperidade flui, sinta a naturalidade da abundância. Repita algumas vezes, devagar, sentindo. Agora, sinta gratidão, como se já tivesse recebido. Sinta um suave obrigado no coração. Não com palavras necessariamente, apenas com sentimento. E agora, solte completamente. Imagine que você entregou isso a uma força maior, mais sábia, mais poderosa. Você fez sua parte. Agora está nas mãos da inteligência infinita. Sinta a paz de soltar o controle. Respire fundo mais uma vez. E gentilmente, abra os olhos, se os fechou. Pronto. Você acabou de plantar uma semente no seu subconsciente. Hoje à noite, antes de dormir, faça isso novamente de forma mais completa. E observe o que começa a mudar. A verdade final sobre o subconsciente. O subconsciente não é seu inimigo. Não está sabotando você. Não está conspirando contra a sua felicidade. Ele é um servo extremamente fiel e obediente. Ele está respondendo, com precisão perfeita, às impressões que recebe. Se você imprime medo, ele cria mais situações que confirmam o medo. Não porque ele quer te prejudicar, mas porque ele pensa que você quer mais medo, já que é isso que você continua plantando. Se você imprime confiança, ele cria situações que confirmam a confiança. Se imprime abundância, cria abundância. Se imprime saúde, cria saúde. Ele é neutro, não julga, não questiona, apenas cria. E o momento de maior obediência, de maior receptividade, de maior poder, é aquele estado liminal antes do sono. Use esse momento sabiamente. Não o desperdice com preocupações, medos, dúvidas ou pensamentos destrutivos. Plante a semente certa e deixe o subconsciente, esse jardineiro incansável, fazer o resto. Conclusão e síntese final. Joseph Murphy revelou um dos segredos mais práticos, mais poderosos e mais acessíveis da mente humana. A última impressão antes de dormir programa o subconsciente para criar sua realidade do dia seguinte. Você não precisa de técnicas complicadas, não precisa de horas de meditação, não precisa de rituais elaborados, não precisa de preparação especial. Você apenas precisa controlar conscientemente a última impressão que dá ao seu subconsciente antes de adormecer. Essa impressão deve ser simples, uma ideia clara e direta, positiva, afirmando o que você quer, sentida, não apenas palavras, mas emoção genuína, confiante, soltando e confiando, grata, celebrando como se já tivesse recebido, protegida, sendo literalmente a última coisa antes do sono. Faça isso todas as noites, sem exceção, com naturalidade, não com rigidez, com alegria, não com tensão. E observe. Observe como soluções começam a surgir. Observe como oportunidades começam a aparecer. Observe como padrões antigos começam a se dissolver. Observe como a vida começa a refletir as novas impressões que você está plantando. Não é mágica. Não é sorte. É lei mental, tão certa quanto a lei da gravidade. O subconsciente precisa criar externamente aquilo que foi impresso internamente. Não pode fazer diferente. É sua natureza. Então use essa natureza a seu favor. Toda noite, antes de dormir, você tem uma escolha: plantar sementes de preocupação, medo e dúvida, ou plantar sementes de confiança, fé e certeza. A escolha sempre foi sua e sempre será. E o subconsciente, servo fiel,
criará a colheita correspondente à semente que você plantar. Use essa técnica hoje à noite. Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Hoje. Antes de dormir, hoje à noite, faça a técnica completa. E observe o que acontece amanhã, e depois de amanhã, e na semana que vem. A vida começa a mudar quando você muda a última impressão. E a última impressão muda quando você toma controle consciente daqueles preciosos minutos antes do sono. O poder está em suas mãos. Na verdade, sempre esteve. Murphy apenas te mostrou como usá-lo.